Há mistérios nas escrituras que ainda ecoam através dos séculos. Histórias que desafiaram reis, milagres que desafiaram a lógica e verdades que continuam intrigando a humanidade até hoje. Naquela noite, o império mais poderoso da Terra descobriu que nenhum trono está acima do poder divino. Sombras da Bíblia. Imagine ver o rio que sustenta toda a sua civilização se transformar em sangue, abrir os olhos e encontrar rãs por todos os lados, sentir o chão tomado por insetos, ver o céu escurecer em pleno dia. Ouvir o silêncio devastador de uma noite que mudaria tudo. Durante 10 terríveis sinais, o Egito enfrentou um juízo que abalou seu orgulho. Por séculos, o povo hebreu viveu sob escravidão no Egito. Sofrimento, dor, o clamor daquele povo subiu aos céus. E Deus levantou Moisés com uma missão impossível: confrontar o faraó, o homem considerado quase um deus por sua própria nação. A mensagem era simples: permita meu povo ir! Mas o coração do faraó estava endurecido. Seu orgulho falou mais alto. E foi então que o Egito começou a experimentar algo jamais visto. O rio Nilo era a fonte da vida egípcia. Dali vinha alimento, água, sobrevivência. Mas diante dos olhos de todos, suas águas tornaram-se sangue. Os peixes morreram. O mau cheiro tomou conta da terra. O rio sagrado havia se tornado o símbolo de morte. Era o primeiro golpe. Então vieram as rãs. Milhares delas saíram das águas, invadiram ruas, caças, palácios, até mesmo os aposentos do faraó. Não havia descanso, não havia paz. O caos havia tomado cada lar. O pó da terra transformou-se em piolos pequenos, mas impossíveis de ignorar. Cobriram pessoas e animais. Até os magos egípcios reconheceram: isto é o dedo de Deus. Mas o faraó continuou resistindo. Enxames tomaram o Egito. As ruas escureceram. O ar tornou-se sufocante. Tudo foi contaminado. Mas havia algo impressionante. A terra onde os hebreus estavam permaneceu intacta. Era uma separação clara. Morte dos animais. Uma doença devastadora atingiu o gado egípcio. Cavalos, bois, ovelhas, rebanhos inteiros morreram. A economia começou a ruir, mas os animais dos hebreus permaneceram vivos. Ainda assim, o faraó não cedeu. Então Moisés lançou-se ao céu. E, pouco depois, feridas dolorosas começaram a surgir. Primeiro discretas, mas rapidamente se espalharam. Cobriram a pele de homens e animais. A dor tomou conta das ruas. Até os sacerdotes e magos do Egito, aqueles que afirmavam ter poder e conhecimento, não conseguiram permanecer de pé. Pela primeira vez, ficava evidente que nenhuma força humana poderia conter o que estava acontecendo. Mas mesmo diante do sofrimento, o coração do faraó permaneceu endurecido. Saraiva e fogo. Então veio uma tempestade jamais vista. Pedras de saraiva caíram do céu, misturadas com fogo. Plantações foram destruídas. Árvores foram quebradas. O Egito viu sua força ser esmagada. Foi a primeira vez que o faraó demonstrou medo, mas seu arrependimento durou pouco. Então o vento soprou, e com ele vieram os gafanhotos. Uma nuvem viva tomou os céus, tão densa que a luz parecia desaparecer. Eles avançaram sem parar, cobriram campos, árvores, jardins, e consumiram tudo o que ainda restava. Cada folha, cada broto, cada sinal de recuperação.
Diante dos olhos do Egito, a esperança desaparecia. Mas mesmo vendo sua terra ser consumida, o faraó ainda resistia. Então veio o silêncio. Uma escuridão profunda cobriu o Egito por 3 dias. Não era apenas ausência de luz, era uma escuridão sufocante. Ninguém saía de caça, ninguém se movia. Parecia que o próprio tempo havia parado. Mas entre os hebreus havia luz. 10ª praga, a noite final. Então veio o último aviso, o mais severo. Cada família deveria escolher obedecer ou ignorar. Os hebreus marcaram suas portas com sangue naquela noite. O juízo passou pelo Egito, onde não havia o sinal ou beperda. Foi o golpe final, o momento em que o orgulho do faraó finalmente caiu. E naquela madrugada, ele libertou o povo. As 10 pragas não foram apenas catástrofes. Cada uma confrontava aquilo que o Egito acreditava controlar. Seu rio, sua terra, seus deuses, seu poder. Era prova de que nenhum império permanece quando se levanta contra a verdade. Percebesses, o maior inimigo não está fora, mas dentro de nós. O orgulho, a resistência, a incapacidade de ouvir. As maiores prisões não são feitas de correntes, mas de orgulho, teimônia e resistência à mudança. O faraó teve 10 oportunidades, 10 chances para ouvir, 10 momentos para mudar, mas escolheu endurecer o coração. E isso custou tudo. A pergunta que permanece é: quantos sinais ignoramos antes de finalmente ouvir? Esses, os maiores avisos, não chegam em forma de destruição. Chegam como pequenos sinais, momentos que nos convidam a parar, a refletir, a mudar. O faraó recebeu muitos avisos, teve inúmeras oportunidades para ouvir, mas escolheu resistir. E quando o orgulho fala mais alto que a verdade, as consequências se tornam inevitáveis. Talvez a verdadeira pergunta dessa história não seja apenas o que aconteceu no Egito, mas quantas vezes nós também ignoramos os sinais diante de nós. Quantas vezes insistimos em permanecer onde já deveríamos ter mudado, porque algumas portas se abrem com obediência e outras se fecham pela resistência. Sombras da Bíblia, onde termina o impossível, a fé começa. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se e continue explorando os mistérios que ainda ecoam através das Escrituras.